China secreta. Há lugares no planeta que parecem desafiar as regras da realidade. Territórios esculpidos pelo tempo e pelo silêncio. Onde a natureza parece ter sido guiada por mãos divinas. Na imensidão da China, longe dos centros urbanos e da agitação moderna, existem montanhas que carregam segredos ancestrais. Guardadas por névoas eternas, templos esquecidos e lendas que nunca foram contadas. Estas montanhas não são apenas formações geológicas. São portais vivos para outras eras. Ecos de dinastias milenares. Refúgios de monges, poetas e peregrinos que buscaram, entre os penhascos, respostas para a alma. Neste vídeo, você será transportado para um mundo que poucos conhecem. Um mundo onde o vento sussurra em mandarim antigo. E cada trilha esconde um mistério. Vamos cruzar vales ocultos, escalar paredões que desafiam a gravidade. Contemplar picos envoltos em nuvens místicas. E descobrir por que essas montanhas foram descritas por séculos. Como o ponto onde a terra toca o céu. Prepare-se para enxergar a China como você nunca viu antes. Porque aqui o real e o imaginário se encontram. Ao norte da província de Sichuan, onde as montanhas começam a sussurrar segredos ao vento e os deuses parecem caminhar entre as copas das árvores. Repousa um vale escondido, protegido por séculos como um relicário da própria terra, Jiuzhaigou. Seu nome significa o Vale das Nove Vilas, em referência às antigas aldeias tibetanas que ali habitavam. Mas o que realmente impressiona não é apenas o passado humano. É a sensação de que esse lugar foi esculpido para os deuses. E que os humanos apenas o visitam por permissão momentânea. Imagine lagos tão cristalinos que parecem espelhos mágicos. Refletindo montanhas nevadas, florestas em fogo dourado e céus que mudam de cor ao entardecer. As águas aqui não correm, velas flutuam em silêncio absoluto. Tingidas em tons de esmeralda, turquesa e safira, como se fossem feitas de pedra preciosa líquida. É como caminhar dentro de uma pintura que nunca seca. Cada passo entre os pinheiros e bambuzais parece desacelerar o tempo. Cada som, o canto de um pássaro, o estalo de uma folha, se ecoa como se o universo estivesse prestando atenção. Mas Jiuzhaigou não é apenas beleza. É território sagrado. É lar de lendas tibetanas que falam de deuses apaixonados, que choraram tanto que suas lágrimas formaram os lagos. Lendas que dizem que a alma de quem mergulha os pés nessas águas jamais se perde. Jiuzhaigou não é uma paisagem. É um sussurro da terra. Um portal vivo. Um lembrete de que o mundo ainda guarda recantos onde o impossível é cotidiano. Há lugares na Terra que parecem ter sido sonhados.
Mas Zangiagi parece ter sido esculpido diretamente pelos sonhos dos deuses. Erguendo-se como pilares celestiais, mais de 3.000 torres de pedra atravessam a neblina. Como se desafiassem a gravidade. Ou como se flutuassem, levemente suspensas entre o céu e o silêncio da floresta. Essas formações de quartzito e arenito, moldadas por milhões de anos de vento e água, criaram um cenário que não se repete em nenhum outro canto do planeta. Você não anda por Zangiagi. Você levita com os olhos. O véu de névoa que abraça as montanhas em certos dias parece esconder portais secretos. E há momentos em que o mundo desaparece. E tudo o que resta é você. E o sublime. Cada torre, cada penhasco, cada árvore solitária no topo de uma montanha parece carregar uma sabedoria milenar. Há algo ancestral aqui. Algo que pulsa devagar, como o coração da terra em meditação. Os habitantes locais, de etnias antigas como os Tugi e os Miao, chamam essas montanhas de florestas de pedra no céu. Eles acreditam que espíritos antigos habitam seus cumes. E ao observar em silêncio, você começa a acreditar também. Do alto da plataforma de vidro de Tianmenshan, o mundo se curva diante dos seus pés. E a escada para o céu, com seus 999 degraus, parece te convidar a subir não apenas uma montanha, mas uma dimensão mais alta da existência. Zangiagi não é cenário. É reverência. É meditação em forma de rocha e vento. É o tipo de lugar que não se vê com os olhos, se sente com a alma. Em meio às brumas da província de Anhui, elevam-se as lendárias montanhas de Wangshan. Um lugar onde os sonhos dos antigos poetas chineses ganham forma. E onde a natureza se transforma em pintura viva. Aqui, o tempo não corre. Ele paira. Como a névoa suave que dança entre os picos irregulares. Os pinheiros solitários e os penhascos vertiginosos. Wangshan é mais do que um cenário. É um símbolo da alma chinesa. Durante milênios, calígrafos, mestres zen e artistas se perderam em suas trilhas em busca de inspiração. Como se estas montanhas guardassem um segredo ancestral. E talvez guardem mesmo. Em certas manhãs, quando o sol atravessa as nuvens baixas e o céu se pinta em tons dourados, você se sente transportado para outro plano da existência. Um plano onde a terra toca o céu. Onde tudo é silêncio, vento e revelação. Os pinheiros de Wangshan são como guerreiros antigos. Firmes, curvados, desafiando os abismos e os séculos. Eles crescem em lugares impossíveis. E ali permanecem, como sentinelas de um santuário invisível. E quando você alcança um dos mirantes mais altos,
Não há palavras. Apenas um vazio sublime que preenche tudo dentro de você. É como se, por um instante, você desaparecesse. E o que restasse fosse apenas consciência, flutuando entre as nuvens. O Anshe é o tipo de lugar que nos convida a desapegar da pressa, da lógica, das certezas. E a simplesmente existir. Com olhos abertos. E coração entregue. Nas profundezas do oeste da província de Sichuan, onde o céu parece mais perto da terra, se ergue silencioso e solene o Monte Sigunian, ou a Montanha das Quatro Irmãs. Um nome que sussurra lendas ao vento. E carrega consigo um mistério ancestral. Diz a lenda que quatro irmãs celestiais, em um ato de amor e coragem, se transformaram em montanhas para proteger sua terra natal das forças sombrias. E é por isso que até hoje, cada cume parece ter um espírito feminino adormecido, vigiando o vale em silêncio. Os quatro picos, se especialmente o mais alto, conhecido como a irmã mais velha, erguem-se com elegância e orgulho, tocando o céu com uma delicadeza que não se espera de rochas tão imponentes. A paisagem aqui é de tirar o fôlego. Glaciares reluzentes, vales profundos salpicados por flores silvestres. Rios cristalinos que serpenteiam como fitas sagradas entre as montanhas. E o silêncio. Ah, o silêncio em Sigunian não é vazio. Ele carrega a presença das irmãs. Uma presença que você sente, mesmo sem ver. Como se a montanha tivesse olhos e estivesse te observando em paz. Durante o outono, os vales se vestem de vermelho e dourado. Como se a natureza estivesse prestando homenagem às deusas adormecidas. E no inverno, a neve cobre tudo com um manto puro, imaculado, refletindo a luz das estrelas com uma serenidade quase divina. Sigunian não é só um lugar para visitar. É um lugar para sentir. Para se curvar em reverência à grandeza do feminino sagrado. A força silenciosa da natureza. E a beleza que não precisa explicar nada. Apenas existir. Imagine por um instante que os deuses, cansados de pintar o céu com nuvens, decidiram voltar seus pincéis para a terra. E assim nasceu Zanji Danxia. Uma obra-prima esculpida pelo tempo e tingida pelas cores da eternidade.
Aqui, no coração da província de Gansu, as montanhas não seguem as regras da geologia convencional. Elas parecem saídas de uma paleta de artista em êxtase, com listras flamejantes de vermelho, dourado, laranja, púrpura e azul. Cada camada de cor conta uma história milenar, formada por depósitos minerais e sedimentos acumulados ao longo de 24 milhões de anos. Mas quando o Sol toca essas encostas no ângulo certo, não é a ciência que fala, é a emoção. Você não contempla uma montanha. Você contempla um quadro que respira, que muda a cada passo, a cada raio de luz, como se estivesse se revelando apenas para você. Ao amanhecer, o horizonte se acende em tons rosados. E parece que o mundo está acordando dentro de uma pintura viva. Ao entardecer, as cores se inflamam com uma intensidade quase sagrada, como se o céu e a terra tivessem se fundido num só corpo. Mas por mais que as imagens impressionem, Zanji Danxia vai além do que os olhos podem ver. Existe algo aqui. Algo invisível. Um tipo de energia ancestral que percorre cada dobra dessas colinas. Como se a terra estivesse sussurrando seus segredos mais antigos. Não para serem compreendidos, mas para serem sentidos. E você sente. Você sente que está diante de um milagre geológico, mas também diante de algo profundamente espiritual. A prova de que a beleza não precisa de lógica. Ela só precisa existir e nos silenciar diante da sua grandeza. Há lugares no mundo que não parecem feitos de rocha e tempo, mas de poesia e silêncio. As montanhas Kars de Guilin são assim. Um mar de picos esculpidos como torres místicas, nascidas de uma lenda contada entre os sussurros do vento e os reflexos do rio Li. Esse cenário milenar, que parece ter brotado de uma pintura tradicional chinesa, é tão surreal que durante séculos inspirou poetas, monges e imperadores. Eles acreditavam que aqui moravam os espíritos da sabedoria e da harmonia. Cada pico aponta para o céu como se orasse em silêncio. Cada curva do rio parece guiar a alma por um caminho invisível. Não feito de terra, mas de contemplação. As águas tranquilas do rio Li serpenteiam entre essas montanhas com a delicadeza de um pincel em seda. E enquanto o barco desliza,
O tempo desacelera. O ruído do mundo desaparece. E só resta a presença. A pura presença. Diz a sabedoria local que Guilin não é um lugar para se visitar. É um lugar para se sentir. Ao amanhecer, a neblina envolve as montanhas como véus etéreos, fazendo parecer que estamos flutuando entre dois mundos: o terreno e o divino. Os picos não são apenas formações geológicas. São símbolos da persistência da terra, da paciência com que o tempo esculpe a beleza mais pura, gota por gota, século após século. Para os antigos taoístas, essas montanhas representavam o equilíbrio entre o céu e a terra, a união sagrada entre o visível e o invisível. E mesmo hoje, ao observar esse espetáculo natural, fica claro que há algo aqui além da paisagem. Há uma presença, uma força silenciosa que nos convida a parar, a respirar fundo e lembrar que estamos vivos. No extremo oeste da China, quase tocando o céu, surge uma cordilheira tão imensa e silenciosa que parece guardar os segredos mais antigos do planeta. Estamos nas montanhas do Pamir, a Torre do Mundo, como os antigos viajantes a chamavam. Um lugar onde os Himalaias, o Karakoram, o Tian Shan e o Hindu Kush se encontram em um abraço geológico ancestral. Aqui, os gigantes se unem. É mais do que uma cadeia de montanhas. É um santuário. É o coração mineral da Ásia. Um dos pontos mais elevados do mundo, onde a altitude não mede apenas metros, mas a profundidade da introspecção. A vastidão do Pamir é hipnótica. Picos cobertos de neve eterna se erguem com imponência sob um céu cristalino, como sentinelas do tempo. Lagos turquesa cintilam como espelhos sagrados. Planícies silenciosas se estendem em todas as direções, fazendo você se sentir pequeno, e ao mesmo tempo eterno. Não há ruído aqui, a não ser o som do vento que canta canções antigas, ecoando entre os vales e glaciares. É como se a própria terra respirasse mais lentamente. Como se cada pedra contasse uma história que remonta aos primórdios da humanidade. Essa é a China que quase ninguém vê. A China mística. A que repousa acima das nuvens, no limite do tangível, onde só os mais atentos conseguem ouvir o chamado. As caravanas da Rota da Seda cruzavam nesse território, guiadas pelas estrelas e pela fé. E até hoje, caminhar por aqui é como cruzar os corredores do tempo. É sentir a força do mundo pulsando sob os pés. É confrontar o vazio e encontrar plenitude.
A cordilheira do Pamir não pede para ser compreendida. Ela apenas existe. E por isso mesmo, transforma. Transforma o olhar. O espírito. A jornada.